Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump disse que está preparado para declarar uma emergência nacional e, com isso, implementar o plano de deportação em massa de imigrantes, uma das suas principais promessas de campanha. Por isso, a gente chama a Mariana Jangiacomo ao vivo de Nova York para trazer mais informações para a gente, o que significa essa declaração de emergência. E aí, seria quase uma carta branca para poder implementar esse plano, Mari? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, obrigada. Boa tarde a todos. Yuri, com declaração de emergência nacional, Donald Trump deve conseguir desbloquear recursos do Pentágono para poder, então, colocar em prática esse plano de deportação em massa, que tem desafios logísticos, né? Primeiro, como você ter espaço para ter tanta gente, para abrigar tanta gente, né? Essas pessoas que devem ser deportadas. E o segundo, os custos de tudo isso. Em 2016, toda essa questão, todo esse caminho de processar um imigrante ilegal e deportar custava $10.900 por pessoa, segundo dados do ICE, que é o setor que cuida dessa parte de deportação aqui, de imigração aqui dos Estados Unidos, e esse custo só aumentou. Então, Donald Trump precisa de dinheiro e deve declarar emergência nacional para conseguir esses recursos do Pentágono, assim como ele fez no primeiro mandato, na verdade. No primeiro mandato, Donald Trump fez a mesma coisa, declarou emergência nacional na fronteira com o México e assim conseguiu dinheiro para construir o muro, né? Aquela grande promessa dele, a primeira grande promessa dele sobre imigração do primeiro mandato, e agora ele fala nesse processo de deportação em massa. Enquanto isso, Joe Biden tenta aproveitar os últimos meses na Casa Branca para realizar ali as suas promessas, né, as suas promessas também de mandato, muitas delas relacionadas à área de política estrangeira. Joe Biden anunciou que sim, permitiu, na verdade, ele autorizou, tomou a decisão de autorizar que os ucranianos usem mísseis de longo alcance americanos contra ataques na Rússia, em território russo. Isso é uma novidade, isso marca uma mudança de postura do governo de Joe Biden, porque até então os ucranianos não podiam fazer isso, com medo de que o presidente russo Vladimir Putin fosse entender essa atitude como uma ofensiva dos americanos e fosse retaliar. O Kremlin já disse que essa foi uma decisão imprudente por parte de Joe Biden e que a Rússia vai sim responder. E essa foi uma decisão que causou controvérsia mesmo entre os integrantes do governo de Joe Biden, porque alguns estão sim receosos de qual pode ser a resposta da Rússia. Apesar disso, a gente precisa lembrar que isso não deve alterar necessariamente os rumos da guerra, já que os ucranianos têm uma porção muito pequena, ocuparam uma porção muito pequena do território russo em comparação com o que os russos ocuparam da Ucrânia. Mesmo assim, é um gesto significativo da parte de Joe Biden, já que Trump deve mudar completamente essa política externa dos Estados Unidos.